Das Reformas à Revolução, Compêndio das Reformas Litúrgicas do Rito Romano, pela doutora Carol Byrne. Apresentação. Estimados leitores, com elevada exultação apresento-vos uma obra de inestimável valor para a compreensão da trajetória histórica e pseudo-teológica do movimento litúrgico. Das Reformas à Revolução, conduz-nos com requinte por uma fascinante senda que explora as águas tumultuadas que marcaram a evolução da liturgia católica desde a publicação do documento Trale Solitudini pelo grande Papa São Pio X. Nesta magistral obra, a autora conduz-nos por um intrincado caminho, desvelando como tal documento, primariamente destinado a robustecer a devoção e a solidez da fé, fora deturpado pelos modernistas, lançando os fundamentos para uma revolução litúrgica que alcançou seu apogeu na ilegal promulgação do Novus Ordo Missae em 1969, mas que foi precedida pelas reformas da Semana Santa de 1955. Esta reforma, considerada uma vitória crucial pelos progressistas, serviu como prelúdio para as transformações litúrgicas que se seguiram, verdadeiras rupturas com a venerável tradição da Igreja. A concepção da liturgia como expressão viva da fé católica é imperativa. Alterar de maneira drástica a oração litúrgica equivale a interferir na própria essência da fé. O livro sustenta a tese de que aqueles que intentam modificar profundamente a lei da oração inelutavelmente transmutam ou tentam transmutar a natureza intrínseca da fé católica. Assim, preservar a liturgia tradicional não se restringe a um ato impelido apenas por razões estéticas ou nostálgicas. É um meio crucial para a integral conservação da fé católica. Ao compreender e abraçar a liturgia legada pela Santa Igreja Católica Romana, contribuímos para a preservação da verdadeira fé católica. O livro incita-nos a aprofundar nossa compreensão da fé, a emergir nas riquezas da Santa Liturgia e, em última instância, a orar pela restauração e preservação das práticas litúrgicas verdadeiramente tradicionais. Num período de ágeis transformações e desafios para a identidade católica, das reformas à revolução, surge como uma luz que nos conduz de volta às raízes da nossa fé, instigando-nos a tornar-nos zelosos guardiões da liturgia tradicional. Que esta obra inspire a reflexão e a ação, fortalecendo-nos na nobre jornada de preservar a preciosa liturgia que moldou a rica história da Santa Igreja Católica. Introdução. De comum acordo, a hierarquia católica da Igreja pós-Vaticano II sustenta que a participação ativa dos fiéis na liturgia é o objetivo a ser considerado antes de tudo, mesmo que, antes, respeito à tradição, reverência ao Santíssimo Sacramento, um senso do transcendente ou decoro e modéstia na casa de Deus. Como os bispos chegaram a essa conclusão surpreendente? Ao apresentar falsamente as reformas que eles implementaram como uma continuação da obra do Papa Pio X, cujo motu próprio, Trale Solitudini, continha pela primeira vez a palavra ativo em sua versão italiana, embora não significativamente em latim. É pertinente perguntar como essa palavra, perigosamente imprecisa em seu escopo, poderia ter chegado a um código jurídico de música sacra destinado a aplicar as instruções do Papa na liturgia com a força da lei e por sua própria autoridade apostólica. A atividade nunca foi uma característica definidora da participação leiga na missa ao longo da história da Igreja. Portanto, é necessária alguma explicação porque, de repente, ela adquiriu um significado avassalador no início do século XX, e como isso teve um efeito de longo alcance no movimento litúrgico. A história mostrou que a palavra ativo criou uma onda que se espalhou pelo século XX, ganhando força até engolir toda a Igreja com as bênçãos da Constituição do Vaticano Sacrosanctum Concilium de 1963. Desde então, a participação ativa ganhou vida própria e continua sendo reforçada com um zelo superado apenas pela hostilidade dos reformadores pela missa tradicional latina. Sabemos de um dos padres progressistas do Vaticano II, Cardeal Daniels, da Bélgica, envolvido na elaboração da Constituição sobre a liturgia, que o objetivo da participação ativa era democratizar a liturgia, obscurecendo a distinção entre papéis sacerdotais e leigos. Abre aspas.
Desde o início, o objetivo do movimento litúrgico que se originou na Bélgica em 1909 era diminuir a distância entre a liturgia oficial do padre e a do povo. O termo participação ativa nasceu desse movimento e desde então se tornou parte de nosso uso comum. Fecha aspas. Seu uso tornou-se tão comum que quase ninguém fica horrorizado com a sugestão de que os leigos podem ser capacitados para exercer um papel oficial na liturgia por meio de sua participação ativa. Esse era um conceito promovido pelo Vaticano II, mas o ensino tradicional da Igreja, conforme explicado pelo Papa Pio XII na Mediator Dei, é diferente. Com isso, aprendemos que o sacerdote, por meio do sacramento da ordenação, atua em nome da Igreja, em ato oficial da liturgia. Os leigos, no entanto, em virtude de seu batismo, apenas se associam à liturgia oficial por meio de sua participação interna, isto é, pela fé e pela oração. O resultado da nova ênfase na participação ativa foi que as pessoas nos bancos, que geralmente participavam das cerimônias do rito romano em silêncio, agora se transformaram em rivais em uma guerra litúrgica, com o clero pelo direito de oficiar na oração pública da Igreja. Capítulo 1. As intenções de São Pio X. O assunto do Trale Solitudine foi a restauração da música sacra, particularmente o canto gregoriano na liturgia da Igreja. Seu objetivo era estabelecer os verdadeiros princípios da música litúrgica, vocal e instrumental, a serem divulgados em todo o mundo. É da maior importância para o nosso estudo que este motu próprio não se tratava do canto congregacional na liturgia, mas do clero e do coro, como os únicos executores do legítimo canto litúrgico. Não estabelecia nenhuma obrigação para a congregação de participar do cântico ou exigência de que os leigos, além dos membros selecionados do coral, fossem treinados em canto litúrgico. Tampouco declarou ou sequer implicou que o silêncio por parte da congregação indicava ausência ou deficiência em sua plena participação na liturgia. Alguns pontos de preocupação. O motu próprio foi publicado pela primeira vez em italiano em 22 de novembro de 1903 no Acta Sanctae Sedis, o órgão oficial da Santa Sé. Mas a versão latina com a mesma data não viu a luz do dia até muito mais tarde, depois de muitos documentos intervenientes. Esta ampla separação dos textos é um desvio do protocolo observado pelos compiladores da Acta Sanctae Sedis, que normalmente publicavam os textos em vernáculo e em latim consecutivamente para fins de transparência e referência conveniente. Além disso, não era característico da política da Santa Sé emitir um documento legislativo de tal peso e solenidade referente a todo mundo católico no vernáculo e apenas muito mais tarde na linguagem universal da Igreja. Outra anomalia notável é a maneira pela qual a versão latina é datada. Em vez do formato habitual encontrado no Acta Sanctae Sedis, desde 1865, foi escrito de acordo com o método de cálculo dos antigos romanos, como 10 calendas decembres. Assim, dá-se a impressão de que o texto em latim havia sido composto muito tempo depois da Trale Solitudine, como se fosse uma reflexão tardia e de relativa falta de importância. Somente aqueles que estão familiarizados com o antigo sistema de datação perceberiam que o 10 calendas decembres é de fato o equivalente a 22 de novembro, a mesma data do Trale Solitudine. Isto levou alguns a supor que a versão italiana, simplesmente porque apareceu primeiro, é o texto oficial do Papa. O Trale Solitudine pode ser oficial no sentido de ter sido publicado por funcionários da burocracia do Vaticano, mas o fato é que o latim é invariavelmente a única versão oficial dos documentos papais, mesmo que esse texto seja apenas disponível mais tarde. Fora da vista, fora da mente. Portanto, é de lamentar que a versão latina tenha sido escondida da vista imediata e relegada para uma posição inconveniente. Para aumentar as dificuldades em localizar o texto em latim, o número da página do Acta Sanctae Sedis foi impresso como 587, em vez de 387, direcionando assim o pesquisador. Por que esta ofuscação envolvendo a única versão do motu próprio, isto é, o latim, que transmite em termos indiscutíveis a mente do Papa? A resposta ficará clara quando examinarmos as discrepâncias importantes entre os dois documentos. Afinal, qual versão seguir?
a italiana ou a latina. Como o uso do latim na redação de documentos foi considerado pela Igreja como a salvaguarda definitiva da objetividade, é de vital importância para a transmissão fiel da verdade de maneira uniforme. As gerações posteriores de católicos podem reconhecer nas palavras latinas o significado exato pretendido pelos papas. Assim, evitou o risco de enganar os fiéis através de fórmulas imprecisas ou de rápidas mudanças no significado típico das línguas vernaculares. Como veremos, deturpação é exatamente o que aconteceu quando o Tralei Solitudine foi colocado nas mãos dos reformadores litúrgicos. Um exame deste documento mostrará que ele contém várias palavras-chave e frases para as quais não há equivalência de tradução na versão latina. Em outras palavras, ideias foram inseridas no Tralei Solitudine que atendem aos objetivos e metas daqueles que desejavam mudar a liturgia de maneiras não previstas pelo Papa São Pio X. Alguém conseguiu até escrever a palavra ativa no texto do Tralei Solitudine para descrever a participação dos leigos, um termo totalmente ausente na versão latina. É digno de nota que os reformadores não poderiam ter interpretado mal as palavras do Papa na versão latina, porque foi redigida com precisão à prova de adulteração, projetada para dar um significado claro ao Papa e negar qualquer espaço de manobra para intervencionistas litúrgicos. Mas, apesar de todo o seu status oficial, a versão italiana, como todos os documentos do vernáculo, não ofereceu tais garantias. De fato, quanto mais foi traduzido para outras línguas vernaculares, maior a confusão e o erro que foi transmitido. São Pio X não pediu participação ativa na liturgia. Tralei Solitudine diz que o canto gregoriano deve ser restaurado nell'uso del popolo, pelo uso do povo na liturgia. Não especifica quais pessoas ou com que finalidade, cantar ou ouvir, elas devem usar o cântico. Pior ainda, a versão em inglês afirma que o uso do canto gregoriano pelo povo é o que o Papa pretendia. A sugestão subjacente feita por essas paráfrases vagas e generalizadas é que o povo significa toda a congregação e que o Papa queria que todos se juntassem ao canto. Mas essa é uma suposição que não é sustentada pelo texto latino e que afirma que o canto gregoriano deve ser restaurado apud populum, ou seja, entre ou na presença dos fiéis, em outras palavras, na igreja. O Papa já havia expressado essa ideia em sua introdução Ubi Christicole Congregantur, ali onde os fiéis cristãos se reúnem. Apud é uma preposição que indica proximidade ou localização geográfica e não pode ser traduzida por uma frase indicando instrumentalidade como algo feito pelo povo. Ao dizer que o canto gregoriano devia ser restaurado ao povo, o Papa não deu nenhuma indicação nesta passagem ou em outra parte do documento que ele queria que fosse cantado por todos os fiéis. Participação ativa. O problema gira em torno da interpretação de participação dos leigos na liturgia, como entendia o Papa São Pio X. Considerando que o substantivo participatio é usado sozinho na versão latina, a tradução italiana de Tralei Solitudine excede os limites da equivalência ao adicionar a palavra ativa, participazione ativa. Isto acontece várias vezes, mesmo que não haja equivalente de ativo no texto latino. Como a precisão é a principal preocupação para garantir que as traduções transmitam o significado completo do original, não se pode presumir que o redator da versão em latim não sentisse necessidade de incluir o equivalente a ativo como com o argumento de que isso estava implícito em participação. Aliás, os italianos foram os primeiros a traduzir promultis nas palavras da consagração por todos, no pressuposto de que para muitos implicava em para todos. Mas esta foi uma suposição errônea que levou ao mal entendido da natureza do santo sacrifício da missa. Nenhuma parte da versão latina do motu próprio indica que o Papa visava um papel ativo para a congregação. Os parágrafos 12 a 14 mostram que os únicos artistas leigos autorizados são membros do coral, excluídas as mulheres.
Como a razão de ser do canto gregoriano era o texto, não o povo, a intenção do Papa era vestir o texto com beleza, verba liturgiae exornare, embelezar as palavras da liturgia, não tornar o povo vociferante. Aqueles que insistem que Tralesso Liturgine foi um manifesto para o canto congregacional cometem o erro de dar prioridade à chamada participação ativa sobre a lex orandi. A versão latina usa a palavra vehementius, indica a maneira pela qual os fiéis devem participar da liturgia, isto é traduzido de forma vaga e incorreta nas versões em italiano e inglês, para dizer que todos devem desempenhar um papel mais ativo, parte più ativa, na liturgia. E a impressão é de que isso é realizado por todos que cantam canto gregoriano, mas o texto em latim não suporta essa conclusão. Vehementius está relacionado ao advérbio latino vehementer, que tem sido usado em toda a antiguidade clássica e também em textos eclesiásticos para indicar a intensidade de emoções, força de sentimentos e outras disposições interiores da mente humana. Pode ser traduzido por grandemente ou excessivamente. O Papa São Pio X usou assim, vehemendor optemus, desejamos ardentemente, na introdução ao motu próprio, para mostrar seu desejo fervoroso de restaurar o canto gregoriano. Ele também usou em sua encíclica Vehementer Nos, de 1906, para transmitir a profundidade de sua dor pelas injustiças à Igreja ocasionadas pela recente lei francesa sobre o secularismo do Estado. Vehementius foi a forma comparativa de vehementer, e pode ser traduzida por mais ardentemente, mais fervorosamente, em maior grau. Não há motivos para acreditar que o Papa estava fazendo uma comparação entre cantores e não cantores, ou sugerir que os últimos eram de alguma forma deficientes em relação aos primeiros. Antes, ele estava comparando a adequação do canto gregoriano aos estilos profanos de música em sua capacidade de aumentar a participação orante na liturgia. No segundo parágrafo, o Papa se referiu ao poder especial da música sacra adequada nas mentes dos fiéis que a ouvem, in animis audientium illam, levando-os à devoção e tornando-os mais dispostos a receber os frutos da graça que vem da celebração da missa. O conceito-chave aqui é uma compreensão intelectual da natureza da missa, e é grandemente facilitada pela escuta das notas sublimes do canto gregoriano cantadas por um coral bem treinado, e não por toda a congregação. A escuta é, portanto, aprovada pelo Papa como uma maneira de participar frutuosamente da liturgia. Isso é reforçado no parágrafo 9, que afirma que o cântico deve ser cantado pelo coro para o benefício dos fiéis que ouvem, de maneira que seja inteligível para eles, isto é, claramente enunciado para não obscurecer o coro. Mas, para produzir o efeito desejado de apelar para as faculdades superiores da alma, especialmente o intelecto, a execução do cântico deve ser realizada por coros treinados. As vozes devem ser puras, contidas, sem qualquer elemento de mundanismo ou autoexpressão. Essa foi uma das razões pelas quais o Papa não incluiu um papel para a congregação no canto de qualquer parte da liturgia. A música sacra na missa sempre foi considerada como participativa para os fiéis, à medida em que ela serve para edificar, educar e elevá-los à devoção. Portanto, perseguir as devoções particulares de alguém ao fundo do canto litúrgico realizado pelo coro não pode ser interpretado como não participação. No entanto, os reformadores litúrgicos argumentaram que um verdadeiro entendimento da missa pelos fiéis exigia a eliminação de tais orações silenciosas em favor da participação vocal direta. O Papa Pio X não havia dado tal diretiva. Nos tempos antigos, os liturgistas chegaram rapidamente à conclusão de que o Papa queria que a Igreja voltasse à prática dos primeiros cristãos, que haviam incluído em algum canto congregacional da liturgia. De onde eles tiraram essa impressão? Certamente não da versão latina do motu próprio, que não menciona nada sobre tempos antigos. A impressão surgiu dos textos vernaculares a respeito do significado da frase latina more maiorum, de acordo com os costumes dos antepassados,
usada pelo Papa São Pio X no parágrafo 3º, com referência ao canto gregoriano. A versão italiana usa a expressão ambígua anticamente, que pode significar na antiguidade ou simplesmente anteriormente. A versão em inglês, ignorando o segundo significado, afirma que o canto gregoriano costumava ser o costume de alguns em tempos antigos, não especificados, mas nenhum dos dois se aproxima de uma tradução precisa de maiorum. Precisamos saber a relevância dessa frase em particular e por que ela foi escolhida como a mais apropriada. O mos maiorum, costume dos antepassados, era o código não escrito dos valores tradicionais observados pelos romanos antigos e incorporados às suas leis. Representava suas práticas culturais e sociais, consagradas pelo tempo, e fornecia diretrizes para a vida privada, política e militar na época romana. Assim como a adesão à tradição deu aos romanos uma noção do que era apropriado, e o mesmo poderia ser dito sobre a adequação do canto gregoriano, que tinha uma longa e venerável tradição na Igreja. O mos maiorum era o meio de transmissão do canto gregoriano, como o Papa explicou. Havia sido transmitido pela tradição. Quem transmite traditio. Agora, podemos ver claramente por que o canto gregoriano deve ser restaurado ao povo, para que através de seu poder especial de mover a alma, eles possam participar novamente da liturgia, mos maiorum, conforme o costume das gerações anteriores de católicos, antes da moda da música teatral e profana invadirem as igrejas. Portanto, não há referência ou recomendação ao canto congregacional, que, se ocorresse em alguns momentos, em alguns lugares, nunca foi um costume estabelecido e universal do rito romano. Portanto, não poderia ter sido designado como parte do mos maiorum. Podemos ter certeza de que a tradução nos tempos antigos é falsa, por dois motivos. Primeiro, porque mos maiorum refere-se a uma tradição contínua e ininterrupta. E segundo, porque costumes que foram descartados por séculos não podem ser reincorporados à liturgia sem destruir sua natureza intrinsecamente tradicional. De fato, qualquer tentativa para fazê-lo foi mais tarde condenada como arqueologismo pelo Papa Pio XII na Mediator Dei.